Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre como controlar a autorização de acessos em suas máquinas. O pessoal está entrando. Hoje nós trouxemos o Darcy Falcão para falar sobre esse assunto. O Darcy é especialista no assunto, ele vai se apresentar melhor, mas hoje ele atua como consultor comercial, já atuou muitos anos na área técnica da PILS, então ele tem bastante propriedade para falar sobre esse assunto. Eu vou apresentar um pouquinho sobre a PILS para aqueles que ainda não conhecem. Enquanto isso, convido vocês a convidarem seus colegas ou parceiros para assistirem esse evento. Todos que participarem vão receber um certificado de participação, vão ter acesso a um vídeo da gravação, mas aqueles que ficarem até o final. Então, convido vocês a convidarem seus colegas. E também, neste evento, a gente vai ter uma novidade inédita, né, Darcy? Uma novidade boa para todo mundo, né? Com certeza. Então, a gente também pede para que vocês prestem atenção, porque no fim vão ter algumas perguntas e pode ser que aconteça alguma surpresa aí, né, Darcy? É verdade, Gabi. Pode, no meio da apresentação, ter novidades aí, notícias boas para o pessoal que está assistindo. Então, como a Gabi falou, pessoal, essa é a hora, ainda dá tempo. Avisa todo mundo que está começando o webinar da PILS e que hoje ainda, além de ser um assunto muito interessante, muito bacana, temos novidades. Coisa boa para vocês aí. Isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, Darcy, você só me ajuda para ver se vocês estão vendo certinho. Claro, Gabi. Estamos vendo já, Gabi. Tá. Vou expandir. Show. Só está aparecendo ali também essa parte aí do GoToWebinar. Uhum. Agora acho que foi. Agora foi. Certo. Então, a PILS é uma empresa familiar e esses são os gestores da empresa, que são os filhos dos fundadores, Suzane e Thomas. E a PILS é um fornecedor global, tanto de produtos quanto de serviços, tecnologias de automação, softwares. Essa é uma visão geral aí da empresa e esses são os nossos gestores. A PILS ela foi fundada em 1948, na Alemanha. A cidade se chama Ostfilter, é bem próximo a Stuttgart, que é uma cidade um pouco maior, onde todos conhecem. O faturamento, ele gira em torno de 322 milhões de euros. Isso é alguns anos anteriores, né? Nós ainda vamos passar os dados mais para frente, nas próximas apresentações atualizadas do faturamento. Hoje, 20% de toda a taxa de faturamento da empresa, de lucro da empresa, ela é revertida em investimento e pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que se preocupa bastante com o ensino, até por isso que a gente sempre tem webinars, a gente tem treinamentos gratuitos e também pagos, mas essa é uma preocupação da empresa, o conhecimento. Hoje nós temos 42 subsidiárias e mais muitos parceiros de vendas, distribuidores por todo o mundo, integradores também certificados. E subsidiárias são aqueles escritórios PILs mesmo, eles estão presentes em 42 países diferentes. Essa é uma visão geral do nosso portfólio de produtos, então a gente trabalha desde os sensores, a parte de controladores, acionamento, a parte de IHM, botões de emergência e softwares. Também temos a parte de treinamento, né, consultoria e engenharia. Então, a gente vai desde a apreciação de risco até a validação de segurança. E a gente também tem a parte de implementação, que seria a parte da engenharia, projeto e treinamentos. Então, em breve a gente vai lançar a agenda de treinamentos 2023. Fiquem atentos em nosso site, que lá vocês vão ver todos os conteúdos e temas que nós vamos abordar no próximo ano, que também tem bastante novidade, inclusive alguns treinamentos que hoje a gente ministra no formato presencial, eles vão migrar também como um formato digital. Então, vocês terão essas duas opções. Então, no nosso site, que é pils.com.br, vocês conseguem ver toda a agenda. E em breve a gente vai lançar 2023.
E agora eu convido o Darcy para falar, entrar no tema. Darcy, eu vou te colocar aqui como apresentador e peço para que Claro, você se vamos lá. apresente um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem também. Bom Claro, evento a vamos lá. todos, pessoal. Isso aí. Bom, pessoal, alguns já me conhecem, né, de ter passado aí a apresentação da outra vez, do webinar sobre uma hipnose, ou outros ainda não, então é a oportunidade de me apresentar aí. Bom, pessoal, eu sou o Darcy Falcão, hoje eu sou o consultor técnico comercial da Pius, aqui da região de São Paulo, né, a região metropolitana. Então, a gente faz toda essa parte aí de parte comercial, mas, claro, nunca perde a parte técnica, né, de auxiliar na parte técnica. Então, isso é importante para todo mundo. Eu comecei na Pius em 2016 como estagiário, né, então esse foi meu primeiro cargo na Pius, e aí fiquei, de lá para cá, fiquei na Pius, já vão fazer aí quase 7 anos que estou dentro da Pius, então passei pelo setor de engenharia, setor de consultoria da Pius, a parte de suporte técnico também, e hoje vim para a área comercial, né? Então tem uma bagagem técnica boa e que ajuda bastante os nossos clientes aí. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos ao que interessa, ao webinar de controle de acesso, né? Então isso é muito importante, é um tema novo que bastante gente tem conversado com a gente. Gabi, eu só queria saber se vocês estão vendo a minha tela já. Sim, Darcy, perfeitamente. Sim? Então tá bom. Então, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ficar aqui para apresentar. Vixe, peraí. Foi para outra. Tá difícil. Isso aí mesmo, Darcy. Isso. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo. Agora sim, né? Agora em tela cheia, perfeito. Esqueci de Então avisar tá para o bom. pessoal, Darcy, que tem um campo perguntas, né? E vocês podem registrar suas dúvidas aí ao decorrer do evento. E conforme for chegando, eu interrompo um pouquinho o Darcy para que ele responda a vocês. Isso aí, pessoal. E quem participou do webinar do MyHipnose sabe que eu, particularmente, a Gabi também, com certeza, a gente gosta muito da participação de vocês e é aquilo. Mandem suas perguntas que a Gabi me interrompe e a gente vai sanando as dúvidas, porque, no fim das contas, quem acaba fazendo esse webinar são vocês, né? Então, a interatividade de vocês é muito importante para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Sejam interativos, não tenham medo, não tenham vergonha, que a gente está aqui para isso mesmo, é para tirar todas as dúvidas. E é aquilo que a gente escutava até na escola, né? A sua dúvida pode ser a do seu coleguinha também, e aí você fazendo ela, todo mundo fica sana essa dúvida e fica feliz, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar também, sem mais delongas, tá? Eu queria avisar também que sobre a novidade que a gente veio falando no começo aí do webinar, é que no final do webinar vai ter um quiz, né? Algumas perguntas para vocês responderem aí, então prestem bastante atenção na apresentação, se for possível, né? Claro, e fiquem atentos aí, fiquem ligados, porque é uma novidade muito bacana e que a Pio está trazendo, e com certeza, talvez a gente tenha até mais novidades durante a apresentação, tá, pessoal? Mas vamos lá. Bom, pessoal, para começar, né, o webinar sobre o controle de acesso, eu acho que a gente tem que falar dos nossos desafios diários, né, no ambiente de trabalho. Então, a gente tem alguns desafios, claro, desafios específicos do seu trabalho, desafio da organização, desafio do seu dia a dia ali mesmo, né, e tudo mais, acaba tendo, mas queria elencar aqui 4 desafios, né, que a gente tem no nosso dia a dia em relação a essa parte de operações de máquina, né? Então, a gente tem o desafio de colegas acabarem sofrendo ferimentos graves ou até mesmo você. Então, esse desafio é um desafio que a gente tem que prestar muita atenção e ficar muito atento a isso, né? Porque, no fim das contas, o bem mais precioso que a gente tem é, de fato, a nossa vida. Então, nós temos que cuidar muito bem dela. E a Pius vai te ajudar a fazer isso também. Então, os gerentes são responsabilizados, então, para o público aí que já está num cargo mais alto,
ou até mesmo que pretende chegar nesse cargo mais alto, né, gerenciar, de gerência aí, né, e tudo mais. Então, a gente tem que ficar esperto, porque essas pessoas, esses cargos, têm uma responsabilidade muito grande. Então, para você que já está nesse cargo ou que quer chegar lá, é muito interessante você saber disso, desse desafio, né, diário que a gente tem quando a gente é gerente, né, ou tem essa responsabilidade maior dentro da empresa. Claro, e também tem um desafio que aí o pessoal de produção, esse desafio é o que o pessoal queria eliminar, com certeza, que é o tempo de máquina parada. Isso acaba custando dinheiro, né? O que eu falo para o pessoal, muitas vezes, muitas conversas que eu tenho, é que hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, qualquer coisa que faça você economizar tempo, que faça você reduzir, né, esse tempo aí de fazer alguma atividade, algo do tipo, vai te trazer mais lucratividade. Só que o inverso também é muito importante. Também é verdadeiro, né, pessoal? Também é importante. Porque se uma máquina parada pode te trazer muito prejuízo. Então, esse é um desafio que a gente está diariamente aí sofrendo, né? Tendo que bater de frente. E não por fim, né, e menos importante, mas muito importante, que são as percas de dados ou roubo de know-how, né? Hoje a Pius, por exemplo, a Pius foi pioneira na parte de segurança. Imagina se a Pius sofre essa perca de dados ou esse roubo de know-how que existe, né, dentro da Pius e tudo mais. Então, isso é um desafio diário aí muito importante também. E, claro, quando a gente está falando principalmente agora de novas tecnologias, falando de indústria 4.0, esses dados, essas informações têm que estar muito bem protegidos e elas são de extrema importância, né, para a empresa sair na frente de concorrentes e tudo mais. Então, isso é muito importante e é um desafio que está no nosso dia a dia. Mas, claro, para esses desafios, sempre vai existir uma solução. Qualquer desafio na sua vida, vai existir uma solução. Então, é importante a gente saber, principalmente desses assuntos que a gente está trazendo aqui no webinar, para vocês terem mais capacidade, terem mais conhecimento para enfrentar esses desafios. Então, a gente tem que ter a proteção do funcionário, nós temos que ter a proteção de responsabilidade, uma proteção de produtividade até mesmo, e, claro, né, a proteção de dados, que aí é um tema também que tá bem em alta aí, né? Todo mundo está conhecendo essa parte, principalmente, como eu falei, por causa da indústria 4.0. Então, todos esses temas são muito importantes, existem soluções para isso, e hoje vocês vão conhecer um pouco mais dessas soluções, né, que a Pius proporciona para esses desafios diários, né? Então, isso é bem bacana. A Pius, como a Gabi comentou lá no começo, apresentando a empresa, ela pensa muito, investe muito em novas tecnologias, né? Então, está sempre à frente do mercado e ajudando o mercado. Bom, com isso, né, entendendo um pouco disso, desses desafios, a gente foi atrás de verificar, né, com os nossos clientes aí, algumas frases, algumas coisas importantes que eles acabam trazendo para a gente, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí, como, por exemplo, a Gina, que é engenheira de saúde e segurança de uma empresa, né? Então, são aí nomes fictícios, tá, pessoal, e tudo mais, só para exemplificar o que, né, esses temas são trazidos pelos nossos clientes, o que eles acabam falando em relação a isso. Então, ela comenta que todas as pessoas precisam de acesso seguro e protegido. Queremos e precisamos estar em conformidade com os padrões, né? Então, isso é muito importante. Esse tema é um tema muito importante que a gente tem que estar de olho. O Jason, né, o gerente de manutenção aí, ele vai trazer um relato de que todos os acessos precisam de rastreamento, que ele seja rastreável em relação a ações dos usuários. Quem, o que, quando e onde, né? É importante saber quem acessou a máquina, dependendo ainda mais da importância dessa máquina, né, dentro da indústria, é necessário saber o que ele fez ali dentro da máquina, né? Quando que ele acessou, se foi dentro do horário dele ou não, né, de expediente. Então, isso são informações importantes. Qual parte da máquina ele acessou, né? Onde ele fez a entrada ali para dentro da máquina, né? Então, tudo isso são informações que precisam ser rastreadas muitas vezes pela empresa, né? O Tom, por exemplo, o gerente da empresa, ele já traz um tema muito importante, que são
permissões e qualificações devem ser pré-requisitos para todos os acessos. Então, se você tem a qualificação, você tem a permissão ali da empresa para, por exemplo, fazer um setup de uma máquina ou algo do tipo, isso é muito importante. Então, isso tem que ser, né, uma das regras aí primordiais para você operar a máquina ou fazer um setup nela, né? Então, isso é necessário, sim. E aí a gente traz a Jane, a gerente de produção, né, também trazendo um tema muito importante, que é, você ouve muito sobre ataque às indústrias e dados desprotegidos na fabricação. A Pius também pode apoiar aqui? Claro, a resposta até para a Jane é sim, a Pius pode te apoiar nesse ponto também, né? Como eu falei, a gente está tendo uma evolução industrial muito grande, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente vê muito falar de empresas, linhas de produções autônomas, onde não tem operadores ali, né? Então, esses dados precisam ser protegidos, esses dados precisam chegar ao destino dele com essa proteção, né? Hoje é até um tema complicado de se dizer, né? Mas, assim, a gente vê até em relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia, né, com a Rússia, muito se fala do uso da tecnologia, né, de drones, de saber a geolocalização das pessoas por celular ou algo do tipo. Então, isso é de muita importância. Então, a gente tem que aprender a proteger esses dados para a gente continuar nessa evolução constante, tá, pessoal? E aí, né, fica também uma percepção, não sei se vocês tiveram, mas os quadradinhos, um tá ali meio amarelo, meio azul, os outros estão em total azul. Então, ali em cima, se vocês perceberem na apresentação, tem ali alguma legenda, né, que é Security e Safety. Se a gente vai traduzir para o português, quando a gente fala de segurança, é uma palavra só, e aí a gente continua essa segurança, por exemplo, segurança de dados, segurança patrimonial, né, segurança de máquina, segurança das pessoas ali. Então, no português, a gente acaba usando uma palavra só para várias definições. Mas, no inglês, né, e que a gente vai mostrar aqui para vocês, existem dois conceitos aí um pouco diferentes, né? E aí a gente vai falar um pouco deles agora, né? O que significa safety? O safety é proteger a sua equipe de perigos da máquina. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu gostaria de frisar isso para vocês, para que vocês possam entender essa diferença entre safety, onde a gente está protegendo as pessoas de perigos que existem na máquina, e, não menos importante, o security, onde a gente protege a nossa máquina e os dados que tem nela contra a manipulação ou acesso não autorizado de pessoas. Então, existe essa diferença. Uma é onde a gente protege as pessoas dos riscos, dos perigos existentes na máquina. E a outra, é claro, a gente tem que proteger o nosso bem, né, o patrimônio da empresa, que é a máquina, de pessoas que não estão autorizadas a acessar ela e pode acabar mudando parâmetros e aí danificando até mesmo a máquina, né? Então, ou então proteger a máquina onde tem dados importantíssimos ali e uma pessoa pode acabar vendo esses dados ou pegando, né, esses dados para até mesmo concorrência ou algo do tipo. Então, existem essas duas diferenças, né? É importante ressaltar aqui para vocês. E aí, eu acho que agora, né, se não ficou claro, mais uma vez, interatividade. Pessoal, pode mandar suas perguntas, mas eu imagino agora que deu para entender um pouquinho dessa diferença, né? Quando a gente vai traduzir isso para o português, a gente vai falar segurança das pessoas contra as máquinas e segurança também das máquinas contra as pessoas. Mas no inglês a gente tem esses termos um pouco diferentes, né? E é importante saber um pouco desses termos aí, até mesmo para a gente entrar cada vez mais no tema que a gente vem trazendo hoje, o controle de acesso às máquinas, né? Então, essa parte é bem legal também. Tá, Darcy, mas por que eu tenho que fazer o controle de acesso das minhas máquinas? A minha máquina ela já está conforme NR12, já está tudo certo aqui e, cara, o controle de acesso eu acho que é só um plus, né? Algo a mais aí para mim ter de tecnologia ou algo a mais. Bom, você pode estar certo, mas também existe um outro lado, né? Existem algumas normas que vêm trazer isso para a gente
E isso é importantíssimo, pessoal. Muitas vezes as pessoas não sabem como a gente eu acho que agora, a gente cai um pouco dentro das normas, né? É importante trazer esse slide, que a seleção do modo de operação, ela pode... Opa, apareceu aqui um pop-up. Então, a seleção do modo de operação, ela pode ser dividida em 3 funcionalidades, tá? O acesso, a seleção desse acesso e a ativação, né, desse acesso. Então, isso é muito importante. A gente vai entender isso um pouco mais, mas a norma fala exatamente dessas 3 funcionalidades, né? O acesso é ali onde está é a parte security, né? Então, a gente vai trazer esse termo para fazer o quê? Proteger realmente a máquina de uma pessoa que não é capacitada ou não tem a permissão de estar ali operando aquela máquina ou de estar ali naquele local, né? Naquela determinada área onde tem algumas máquinas ou a linha de produção, né? E aí tem a seleção e a ativação, que fica na parte safety, né? Na parte de segurança das pessoas em relação aos perigos da máquina. Então, a gente tem que selecionar modos de operação diferente. Existem máquinas que você faz um setup, você muda alguma coisa para iniciar o seu dia de trabalho. Esse setup, ele tem o mesmo modo de operação que o modo automático da máquina? Muitas vezes, né, em 99% das vezes, isso não vai ser igual, né, esse modo de operação. Então, é importante selecionar o modo de operação correto. E aí, a ativação, né? Quando a gente fala de segurança, principalmente de máquinas, a gente tem que pensar na malha de segurança, né? Então, é importante enfatizar isso, que a gente tem a entrada, a gente tem ali a lógica, né? O dispositivo que vai fazer essa verificação e a gente vai ter as saídas, né? Então, para essa malha de segurança aí dos modos de operação, a gente precisa ter um controlador de segurança para fazer essa seleção de modos de operação aí da máquina, para a gente proteger os operadores, os funcionários, as pessoas que estão ali em volta, né, desse tipo de perigo. Então, não são necessários requisitos de segurança, né, essa parte safety, para o controle de acesso, né, ali para o sistema de acesso na máquina. Então, isso pode ser feito com essa parte, vamos dizer, standard, né? Então, existe essa diferença, né? A parte do sistema de acesso não necessariamente precisa ter essa parte safety, tá? E a gente deve assegurar, tá, que apenas um modo de operação seja selecionado e ativado por vez. Então, a gente não pode selecionar o modo 1 de operação e ele acabar ativando o modo 2 também, né, que seria o modo setup, por exemplo. Então, o pessoal que está ali na operação, no dia a dia, no automático, a hora que ele selecionar, ele precisa selecionar só o modo de operação automático. Ele não pode haver essa divergência de selecionar e acabar ativando dois modos de operações distintos aí ao mesmo tempo, tá? O modo de operação selecionado, ele deve ser claro e facilmente visível e identificado. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa parte de visualização, de identificação ali do que está acontecendo, do modo selecionado, é muito importante também, porque aí o pessoal também vai saber como que a máquina vai se comportar naquele momento com esse modo de operação selecionado, tá? Então, trazendo aí para vocês um pouco mais, né? Vamos destrinchar isso, vamos ver quais normas falam dessa parte de controles de acesso, né? Quais são essas leis necessárias que a gente precisa atender aí. Então, a NR12 vai já trazer um pouco disso, né? A NR12 aí tem que realmente estar debaixo dos nossos braços quando a gente está falando nessa parte de segurança, né? Então, a NR12 no ponto aí 12.4.8, né? Ele vai trazer esse trecho, né? Então, eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho, só para a gente fazer um entendimento aí dessa parte da norma, tá? Então, as máquinas ou equipamentos concebidos ou fabricados para permitir a utilização de vários modos de comando ou de funcionamento que apresentam níveis de segurança diferentes devem possuir um seletor que atenda aos seguintes requisitos, né? Então, tudo aquilo que a gente falou brevemente ali no slide anterior,
Tá? Então, a possibilidade de bloqueio em cada posição, impedindo a sua mudança por pessoas não autorizadas. Isso é muito importante. Né? A correspondência de cada posição a um único modo de comando ou funcionamento. Aquilo que a gente falou no slide anterior, tá vendo, pessoal? Então, a norma ela vai puxar esses pontos, tá? Modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, com exceção da parada de emergência. Tá? Então, claro, a parada de emergência, dentro da segurança, ela sempre vai ser prioritária, tá, pessoal? Que isso fique bem claro para todo mundo. Então, apenas ela não vai sofrer, né, essa prioridade aí na seleção do comando, né? Então, nos modos de operação que você vai selecionar. E aí, por fim, a seleção deve ser visível, clara e facilmente identificada. Também mais um tema que a gente trouxe aí no slide anterior, tá? Aí mais um ponto, né, que a NR12 traz, que é o item 12.4.9, as máquinas e equipamentos cujo acionamento por pessoas não autorizadas possam oferecer risco à saúde ou à integridade física de qualquer pessoa, devendo possuir sistema que possibilite o bloqueio de seus dispositivos ou acionamento. Tá? Então, isso é muito importante, né? Então, a norma ela já prevê isso, que o acionamento por pessoas não autorizadas, que não têm ali a capacitação, né, a qualificação e a permissão da empresa para estar ali naquela máquina operando isso, pode oferecer riscos adicionais aí, né? Então, a gente tem que estar preparado a isso e a gente tem que ter soluções para mitigar, por exemplo, esses riscos, né? Esse perigo que vai trazer a integridade física das pessoas que vão estar ali ao entorno ou de outras pessoas que vão acessar a máquina posteriormente, tá? Então, isso é um pouco da NR12, o que a NR12 vai tratar em relação a esse assunto, né, de controle de acesso de pessoas a equipamentos ou máquinas, tá, pessoal? Então, né, trazendo mais um pouco daquele termo que eu falei para vocês que é bem importante, qual que é a parte safety, qual que é a parte security aí, né, da norma. Então, a gente pode diferenciar aí que o item 12.4.8, ele se trata mais de uma parte safety, né, onde vai trazer a proteção de pessoas contra riscos da máquina, e na parte já 12.4.9, ela vai trazer essa parte de security, né, de realmente proteger a máquina de acesso de pessoas não autorizadas, né? Então, até com a norma, a gente consegue ver essa diferença desses termos. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, não só a NR12 vai tratar desse assunto, mas também algumas outras normas, como a NBR ISO 12100, né? Então, no item ali 6.2.11.10, vai tratar um pouco disso também, desse controle de acesso, né? Vai ter algumas informações. A IEC 60204-1, também no item 9.2.3.5, vai trazer algumas coisas, né, em relação a essa parte de controle de acesso. Então, ali, né, a gente vê mais duas frases aí retiradas da norma, né, que a máquina que permite a utilização em diversos modos de operação com diferentes formas de medidas de proteção e ou procedimentos de trabalho, deve ter um seletor que possa ser travado em cada posição. Então, é aquilo que a gente falou lá anteriormente, que a NR12 vem trazendo. Então, né, cada modo de operação, cada modo de trabalho, ele deve permanecer naquele modo até que outra pessoa que tem uma permissão a mais ou alguma outra tarefa, né, que seja lhe permitida, troque esse modo de operação, tá? Então, mais um texto aí retirado, né? O seletor pode ser substituído por outro meio de seleção que restrinja a utilização de determinadas funções da máquina a certos níveis de operação. Então, acaba até, né, se a gente for comparar, acaba sendo meio repetitivo essa parte, né? Mas vocês podem perceber nesse momento que a norma traz muito disso, né? Então ela enfatiza muito essa parte de que o modo de operação selecionado ele não pode ser alterado por qualquer outra pessoa, né? Existe aquilo que a gente comentou de permissão e qualificação para que possa ser alterado.
tá, pessoal? Então, aí a gente começa a entender que algumas coisas, as normas vão enfatizando muito e que são situações que a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer a adequação numa máquina, na hora de fazer melhorias, né, naquele processo ou naquela máquina. Então, são formas de implementar melhorias em relação ao controle de acesso dessas máquinas, tá, pessoal? Bom, e por fim, né, nós temos a ISO 16090-1, que vai trazer aí critérios para essa seleção de modo de operação segura, né? Então, nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, entrar no detalhe ali. Então, vocês podem ver que essa norma é internacional, né, essa ISO, ela traz algumas coisas aí que são mandatórias, né? Posteriormente, vocês podem estar verificando a norma também para, né, ver se tudo isso ainda faz sentido, né? Então, isso é bem bacana. Então, pelo menos 2 modos de operação seguros, né, são definidos como mandatório para centros de usinagem, além de maquinário para aplicações especiais, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que uma grande parte não sabia, ou se sabia, né, não, acaba não fazendo, mas isso está dentro de uma norma, né, que máquinas, centros de usinagem ali, tem que ter esse controle de acesso, porque muitas vezes, e principalmente nessas máquinas, a gente vai ter aquele modo setup e o modo automático, onde a gente deixa ali a peça rodando, vai fazendo a usinagem, né, vai fazendo tudo que é necessário ali, tudo que a máquina faz, nesse modo automático. Então, é necessário e é mandatório, através dessa norma, né, da ISO 16090-1, que exista esses 2 modos de operação, né? Então, como a gente falou, o modo automático e o modo de ajuste, o modo de setup. E, claro, aí tem o terceiro modo, né? Obrigatório e mandatório são esses 2. Mas aí a gente tem o terceiro modo, que acaba sendo para o pessoal de manutenção, né? Que seria o modo de serviço, onde a pessoa tem que verificar o que possa estar acontecendo ali, algum defeito que está acontecendo na máquina, né? Ou verificar as funcionalidades, se está tudo ok. Então, o pessoal de manutenção acaba tendo também esse modo de operação diferenciado aí também, tá? E mais uma parte, né, uma tabela da norma que a gente traz aí, em relação ao nível de desempenho que esse controle de acesso tem que ter, né? Então, isso também é muito importante. Não é só colocar um controle de acesso lá, né? Que a gente conhece bastante, por exemplo, biometria, né? Ou facial, que a gente tem bastante em portarias de prédio aí, ou algo do tipo, né? Então, essas soluções, elas são uma solução para o controle de acesso, mas aí entra naquilo que a gente falou em relação aos termos. Ela é uma parte security, né? Então, ela não é uma parte de segurança, ela só está protegendo ali o acesso de pessoas não autorizadas. Mas essa norma vai trazer para a gente um pré-requisito de segurança. E isso é muito interessante e talvez muitas pessoas não sabiam disso, mas é necessário, né, entender isso, que existe um nível de desempenho, uma categoria que a gente deve atingir. E aí, né, é absolutamente essencial quando mais que 2 modos de operação, voltando, né, aquele centro de usinagem que a gente acabou de falar, que é mandatório ter esses 2 modos de operação, o nível de desempenho requerido é o PLC, né? Então, existe a norma traz esse requerimento, e aí que vem a parte bacana, né? A gente tem esse produto que atinge esse nível de desempenho até maior, né? Então, isso é muito legal. A Pius, essa tecnologia, né? O investimento na tecnologia, a Pius conseguiu desenvolver produtos e soluções para vocês que até conseguem atingir um nível de desempenho maior, né? De trazer mais segurança. Então, os produtos da Pius hoje, quando a gente está falando desse controle de acesso, né? Seja ele o Pit Mode ou o Pit Fusion, que são os nomes da família desses produtos, eles vão trazer para vocês PLD, né, de nível de desempenho com categoria 3, né, isso na 13849, né, nessa norma. Ou para aplicações que são necessárias aí a norma EN 620-61 aí, que é o SIL 2, né, então essas categorias vocês podem perceber que a Pius
mais uma vez, está acima do que é requisitado. Então, ela vai poder te trazer mais segurança e te dar mais tranquilidade em relação a essa parte da norma, né? De atender essa parte da norma de controles de acesso, tá, pessoal? Então, mais uma vez, claro, a tecnologia, o know-how da Pius, né, que a gente estava falando lá atrás, é muito importante e consegue atender vocês, tá, pessoal? Isso é bem bacana. Bom, beleza, você falou que a Pius atende, né, que os produtos que a Pius tem é até maior em relação ao nível de desempenho e tudo mais. Então, vamos entrar no que a gente veio para falar de verdade, que é as soluções que a Pius traz em relação a essa parte de controle de acesso de máquinas. Então, vamos ver um pouco aqui das soluções que a Pius tem. E, claro, pessoal, isso é só um pouco das soluções que a Pius tem. O portfólio de produtos da Pius, vocês, quem conhece sabe que é imenso, e quem não conhece, por favor, entre em contato com a gente que vocês vão ver, né, que é assim, é gigantesco o mundo de produtos que a Pius tem, que pode te auxiliar nessas soluções de controle de acesso, mas não só isso, ela pode te auxiliar em soluções de segurança de forma geral, pessoal. Então, pensou em segurança de máquinas, pensou em Pius, porque com certeza a Pius vai ter um produto que possa te atender, né, ou um serviço que possa te atender em relação a isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. Darcy, Oi, Gabi, pode falar vou comigo, te Gabi. atrapalhar um pouquinho. Primeiro, porque temos algumas Beleza. perguntas. E segundo, Ótimo. porque a gente quer falar uma novidade, já estamos mais ou menos no um terço aí do evento, né? Temos muitos participantes, Darcy, atingimos aí a nossa expectativa. E então, no final, Parabéns, pessoal. Parabéns para vocês. É isso aí. assim que o Darcy finalizar, a gente vai fazer um jogo com algumas perguntas sobre tudo isso que o Darcy está apresentando hoje para nós. E aquele que ganhar, quais são os critérios para ganhar? Primeiro, obviamente, acertar a resposta no tempo mais rápido, né, Darcy? Isso Então, é importante. aquela pessoa que ganhar esse quiz aí, esse game, eles vão ganhar, vai ser um vencedor e ele vai ganhar uma Alexa. Então, eu acredito que são todos profissionais de automação aqui. Então, além de automatizarem a sua empresa, vocês também vão ter a possibilidade de automatizarem a sua casa. Então, esse é o Olha aí. prêmio e vai acontecer aí logo que o Darcy finalizar o evento dele. Agora vamos à pergunta, Darcy. Vamos A lá. pergunta é a Primeiro, seguinte: pessoal, uma Alexa. Vamos lá, hein, pessoal? Prestar atenção agora e na hora das perguntas ser rápido e assertivo. Vamos lá, hein, pessoal? Eu falei para vocês que tinha novidade bacana hoje, hein? Na verdade, Darcy. Darcy, você Vamos lá, acredita que pergunta. seria viável, mais viável, pensando no custo-benefício, utilizar um controle de acesso com reset temporizado ao invés de utilizar, por exemplo, scanners? Aí tudo vai depender, pessoal, né? É uma pergunta difícil até mesmo de dar uma resposta assim dessa forma, mas tudo depende da apreciação de risco, né? Então, esse é um documento muito importante quando a gente está falando de segurança de máquinas. Então, a apreciação de risco vai poder trazer para você esse controle de acesso com rearme temporizado ou com scanner de segurança. Imagino que quem fez essa pergunta está pensando principalmente, né, quando a gente fala de controle de acesso a células robotizadas, né, onde a norma traz exatamente esses dois pontos, que você pode ter um rearme ali temporizado, né, que permita visualização geral ali da área, da zona de risco, ou ter um equipamento para monitorar. Mas isso são coisas até mesmo um pouco distintas em relação ao controle de acesso da máquina. Tá? Então, isso seria para uma reinicialização da máquina ou algo do tipo. O controle de acesso ali vai trazer até de formas, vai ser uma forma diferente. Mas, claro, existem essas duas soluções, são duas soluções aplicáveis, tá, pessoal? Mas, mais uma vez, quem vai determinar isso é a apreciação de risco, tá, pessoal? Esse documento aí que nos dá o norte, que é o documento, um dos documentos principais, né? Só perde um pouquinho para validação de segurança, mas para fazer a validação é necessário ter apreciação. Então, ela tem muita importância nisso, tá? Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Se não respondi, ficou com ainda dúvidas ou algo do tipo,
pode mandar do chat. Darcy, não entendi nada, volta aí, vamos conversar mais um pouco em relação a isso. Ou, né, posteriormente também, pessoal, fica aí já até, né, o convite para vocês entrarem em contato com os nossos consultores aí da sua região. Aqui em São Paulo, né, parte metropolitana seria eu, a parte de Campinas a gente tem o Paulo Brusque ali da região, a parte ali de Sorocaba, em Indaiatuba a gente tem o André Oliveira, nós temos a Denise também, né, que traz algumas soluções, ela cuida de algumas regiões, alguns determinados clientes, tá, pessoal? Então, assim, o nosso time de vendas aí dos nossos consultores, não é nem um time de vendas, são times de consultores, estão à disposição de vocês pós-treinamento aí para auxiliar vocês em qualquer dúvida, conhecer mais soluções da Pios. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Tem mais perguntas, Gabi? Temos sim, do Kelvin. Obrigada pela sua pergunta, Kelvin. O controle de acesso a uma área de perigo não seria uma forma de burlar o sistema de segurança, pois ainda permite o acesso ao risco? Aí não, Kelvin, porque assim, quando a gente fala de controle de acesso, a gente estava até falando em relação a isso na norma. Então, assim, a pessoa que seleciona aquele modo de operação, ela é uma pessoa qualificada para estar selecionando, né, e fazendo essa parte, e ela tem a permissão da empresa para estar realizando esse tipo de serviço quando seleciona um modo de operação diferente. E além disso, tá, pessoal, a gente trouxe um pouquinho da norma, a gente está falando um pouquinho do assunto, mas se a gente entra no detalhe, por exemplo, o modo automático e o modo setup. Na apreciação de risco, né, como eu falei, é um documento importantíssimo, ele vai trazer para você se aquele modo setup, qual que é a velocidade que o motor tem que rodar, né, quais são os movimentos permitidos na máquina, né, então tudo isso vai estar na apreciação de risco. Então, assim, obviamente, a gente conhece o ser humano. Se ele quer uma coisa, se ele quer burlar, não vai ter engenharia que o impeça, né? A não ser que a gente clausure ali e não deixe ele acessar de forma alguma a máquina. Então, assim, se ele quiser burlar, obviamente vai ter vários jeitos, né, dele fazer isso. Mas a norma vai trazer para você essas definições, a apreciação de risco vai trazer tudo isso para você. E claro, e aí é aquilo, é a cultura da empresa que tem que ser adotada de uma forma diferente, às vezes melhorada em relação a isso, né, a cultura de segurança. Então, são todos esses pontos aí. Mas, assim, o modo de operação, quando a gente está falando dessa parte de controle de acesso, ele não deve, tá, Kevin? Não deve ser um meio de burla, ou a gente pensar dessa forma. Não, a gente está colocando o controle de acesso exatamente para isso, para que pessoas autorizadas possam fazer aquele determinada operação, né, naquele modo, né, e permitidas pela empresa ali, porque vai ter, né, a sua tagzinha, sua chavinha ali para adentrar e selecionar aquele modo de operação na máquina, tá bom, Kevin? Bom, espero ter respondido sua pergunta, Kevin. Se, cara, não respondi, por favor, igual eu falei, comenta aí pra gente, a Gabi vai interrompendo, a gente vai batendo um papo mais sobre isso. Como eu falei, vocês, o público, é que faz o webinar ser cada vez mais interessante, mais interativo. Então, muito obrigado pela pergunta e vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Aí, se tiver mais perguntas, Gabi, pode me interromper, tá? Vamos fazendo aí o webinar. Ótimas perguntas, pessoal. Bom, então voltando aqui um pouquinho, né? Depois dessa novidade aí que a Gabi trouxe para a gente, uma novidade muito bacana, né? Então, para quem entrou agora, não pegou a novidade ou não prestou atenção na hora que a Gabi falou, no fim desse webinar a gente vai ter aí um quiz, né? Uma brincadeira onde o mais rápido e o mais assertivo ele vai ganhar um prêmio que é uma Alexa. Então, a Pius aí trazendo automação de segurança para a sua empresa e trazendo automação para a sua casa também agora, né? Colocando a Alexa aí para você, por ganhador. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui ao webinar, à apresentação, né? Como eu falei, vamos mostrar um pouco do portfólio da Pius, vamos trazer aí produtos que possam ajudar vocês, auxiliar aí nessa parte de modos de operação, né? De controles de acesso à sua máquina. Então, a gente vai ter dois modelos, tá, pessoal? A gente vai ter o modelo do Pit Mode, que é esse que está aqui na tela. Eu imagino que vocês estejam vendo o meu cursor, né? Então, esse é uma solução que a Pius tem.
E também tem uma solução até mais nova, mais recente, tá, pessoal? Que é o Pit Mode Fusion, que é esse outro carinha aqui, que, né, a gente tem até ele aqui presencial, né, fisicamente, né, vocês estão vendo aí, aqui as tagzinhas, a gente vai falar um pouco mais aí depois, tá, pessoal? Tag bem bonita, né? Depois tem pessoas dentro da Pius que tem ela até como chaveiro, tá, pessoal? Então isso é bem legal, né? Design bonito aí da Pius. Então, a Pius vai trazer esses dois modelos, né, para vocês como solução de controle de acesso. A gente vai falar um pouco mais de cada um. Então, né, com esses caras, você pode utilizar em toda a sua planta fabril ou em todos os seus maquinários que, né, tenha como requisito esses vários níveis de acesso, várias permissões, né, e modos de operações até mesmo seguros aí em relação à máquina, tá? Então, essas funções requer um gerenciamento de permissão abrangente e a prova de manipulação, né? Como até mesmo foi a pergunta do que eu trouxe aí para a gente. Então, a Pius vai trazer uma solução que vai agregar muito valor a essa parte. Então, né, uma visão geral aí da linha de produtos, a gente pode ter várias formas de aplicação, né? Então, ali, mais uma vez, lembra, o azulzinho é o security e o amarelo é o safety, né? Quando a gente está falando dessa parte aí de segurança. Então, aqui tem uma visão geral, a gente tem o Pit Mode, que a gente pode ter até 5 modos de operação aí, né, numa única área de trabalho. Então, ela já tem uma unidade de avaliação integrada, ela já tem botões integrados nela, né? Aí a gente tem dois modelos, um modelo com 2 botões apenas, e aí 3 modos de operação, que seria, e um botão, um modelo com 4 botões e 5 modos de operação. Tá? Além disso, a gente vai ter o Pit Mode Fusion, né, também, que é esse conjunto do Pit Reader, mais os botões ali, o seletor, né, de operação, e o módulo CU, né, que vai trazer essa verificação, essa avaliação de segurança, tá? A gente tem o Pit Mode Flex, que seria a solução já aí a seleção de operação, o Pit Reader e aí o módulo de avaliação, né, externo da Pius, que aí pode ser o PNOZ MB1, a linha de multi da Pius, ou a linha PSS 4000, tá? Então, essas duas linhas, elas se interagem, fazendo aí uma solução para vocês de controle de acesso. A gente vai ter o Pit Mode Flex Bizu também, né, onde a seleção ali de operação, ela já não fica mais pelos botões, ela fica através de uma IRM, pessoal. Isso é muito bacana. Olha quanta tecnologia que a Pius vem trazendo para vocês aí em relação à solução de controle de acesso, né? Então, através de um toque, né, o touchscreen ali, a gente consegue selecionar o modo de operação. E detalhe, não sei se vocês estão vendo ali, isso traz na parte safety, tá, pessoal? Então, a gente consegue fazer isso com a parte safety também, tá? E aí, por fim, também, né, o standalone ali, que seria só o Pit Reader, onde ele vai fazer o sistema de permissão. E aí, utilizando só o Pit Reader, a gente está falando da parte security, né, que é aquilo, é proteger a sua máquina de pessoas não autorizadas, tá? Então, esse é um pouquinho do portfólio aí dos produtos, né? Uma visão geral aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um aí, conforme vai vindo os slides, tá? Então, vamos falar um pouco do Pit Reader, né? Que é esse cara que está aqui na minha mão, pessoal. Vocês estão vendo que eu vou te colocar aqui. Vou colocar a mãozinha. Esse cara, como vocês podem ver, ele é bem compacto, né? Ele é do tamanho da minha mão aqui, ó. Tá vendo? Então, ele dentro do painel, no seu painel ali, colocar para fora, é algo bem bonito também. Ele acende, ele tem LED aqui nessa parte, tá vendo, pessoal? Aqui em volta, aqui da onde você coloca a chave, ele tem LED. Então, falando um pouco mais desse cara, né? Ele é um dispositivo compacto, né? Para esse controle de permissões de acesso, é adequado para usos industriais, fácil instalação também, isso facilita muito. Lembra lá atrás que um desafio diário nosso era o tempo de máquina parada, perca de tempo, né? Então, se você tem um equipamento fácil de instalar e simples de utilizar, poxa, você ganhou muito tempo, você ganhou lucratividade e tudo mais, né, pessoal? Então, isso é bem bacana.
Além disso, ele já tem um diâmetro de instalação padronizado aí, né, semelhante até ao botão de emergência, por exemplo, que são 22,5 milímetros, uma profundidade muito baixa. Então, mais uma vez, né, compacto, trazendo até mesmo uma necessidade de painéis menores, né, reduzindo custos para vocês. Então, existe essa profundidade que é bem pequena aí. Além disso, ele vai ter a autenticação de usuários através das chaves com a tecnologia RFID, tá, pessoal? Então, não sei se dá para ver, mas existe um ID para cada chave, tá vendo? Então, esse ID, ele é individual para cada chave que você compra, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Além disso, ele vai ter todas as suas funções podendo ser programadas via web server, né, já integrado nele. Então, permissões ali gravadas nas chaves que você pode fazer, as chaves transponders específicas, né, com chip de segurança, a possibilidade de bloquear áreas ali de dados das chaves, então você consegue bloquear para que a pessoa não receba esses dados, né, a configuração de rede, onde você vai ter um real-time clock ali, né, um tempo real, você consegue ver a data, a hora que a pessoa utilizou, colocou a chave ali, né, teve esse acesso. Tudo isso a gente consegue fazer através de uma comunicação Ethernet, no protocolo Modbus TCP, né? Ou serial através do módulo CU, né? Que é aquele módulo na parte safety. Então, isso é bem bacana. Se vocês perceberem aqui, ó, trouxe para exatamente mostrar para vocês. Ela tem uma entrada RJ45, onde a gente consegue fazer essa comunicação, né? E aqui fica a parte de alimentação, né? Toda essa parte elétrica aí realmente do Pit Reader, tá, pessoal? Além disso, a gente vai ter aí o tipo de proteção IP65 e IP67, tá? Então, depende um pouco aí também. E, claro, mais uma vez, né? A Pius jamais lançaria um produto desse sem as suas certificações. Então, tem a certificação ICE, FCC, UL. Então, assim, em relação às certificações, você já conhece o padrão Pius, né? Até mesmo de qualidade. A Pius, ela consegue ser certificada em todas essas certificações aí, né? Além disso, o Pit Reader, né? Vamos ver na prática como que a gente pode utilizar o Pit Reader. A gente pode utilizar o Pit Reader para visualizações de HM. Então, às vezes, a pessoa precisa ver alguns dados, às vezes esses dados podem até ser de importância maior e só aquela pessoa pode ver, né? Então, isso você consegue fazer, ou até mesmo permissão para edição, né, de alguma coisa ali na IHM. Então, a gente consegue instalar o Pit Reader no painel que está a sua IHM e atrelar os dois, colocando essas permissões, né, de acesso. Controle do CLP, então ativar funções específicas, como a gente falou, né, alterar variantes ali, né, então, como que a gente pode dizer, parâmetros, né, então algumas coisas, né, então tudo isso a gente consegue fazer utilizando o Pit Reader com o controle ali, né, com o CLP, né, permissões de porta, gerenciamento de acesso das pessoas nessas portas ou nessas grades, tá? Apenas pessoas autorizadas vão conseguir acessar aquela porta, aquela área da máquina através do Pit Reader, tá bom? E aí o modo de operação, né? Que mais uma vez mistura o azul com o amarelo, né? O security com o safety. Então são os modos de operação de segurança. Então, como a gente falou, né? Até para não ser repetitivo, aqueles modos setup, automático. Então tudo isso a gente consegue fazer também através do Pit Reader, tá, pessoal? E aí a gente vai falar um pouquinho mais desse cara aqui, né? Que é a chavezinha aí, eu não sei se está dando para ver por causa da luz direito, mas é a chavezinha, né, da Pius que faz esse controle de acesso. Então essas chaves são transponder, né, com a tecnologia, como a gente falou para vocês aí, de RFID. Então cada ID ele é único, tá, pessoal? Aqui, ó, trazer para vocês. Tá meio a luz não está deixando, mas aqui tem um código, e esse código é o ID dessa chave, tá? Então, com o Pit Reader, a gente consegue ter esses conteúdos, né? Então, a gente consegue ler e interpretar esses conteúdos, né? Então, a gente consegue saber a hora que a pessoa adentrou naquela parte, naquela
naquela área da máquina, a gente consegue saber quem acessou, porque se a gente atrela, né, esse ID a uma pessoa, até fazer uma comparação aqui, uma certa brincadeira. Gabi, você permite utilizar você nessa comparação? Claro, Darcy. Então, vamos lá. Pessoal, para quem, né, da Pius até dá mais risada aí, mas assim, a Gabi, ela tem muito mais permissões que eu dentro da Pius, né? A Gabi, eu até brinco com o pessoal, ela é o nosso olho da Alemanha aqui no Brasil, né? Então, ela é a nossa alemã aqui dentro da Pius. Então, ela tem mais permissões que o Darcy, que é o consultor técnico ali da Pius do Brasil, né? Então, existe essa diferença de permissões de dados que a Gabi possa ver, né, ou do Darcy. Então, eu consigo atrelar essa chave aqui, ó, que está na minha mão, para o Darcy. Então, o Darcy é responsável por essa chave. E a Gabi, que tem mais permissões, né, tem mais acesso e tudo mais, ela tem essa outra chave aqui, ó, que está na minha mão. E aí são permissões diferentes, né? Então eu consigo saber através desses IDs que eu comentei com vocês, se o Darcy entrou na máquina e fez alguma alteração e aí acabou ali danificando ou atrapalhou o processo da máquina, ou se foi a Gabi, não, porque a Gabi tem as permissões para fazer isso, por que ela fez isso, né? Então a gente consegue identificar isso, quem entrou na máquina, que horas que a pessoa entrou na máquina. Então, isso para até mesmo controle de produção, pessoal, é muito importante e é muito legal. É uma tecnologia que a gente pode usar e abusar muito dela, né, nas soluções aí de controle de acesso. Né? Então, a gente consegue encaminhar esses dados até mesmo direto, sem avaliação naquela parte de segurança que eu comentei para vocês, a gente consegue encaminhar isso direto para o nosso CLP Standard ali do processo da máquina, ou para a nossa IHM, ou pegar esses dados, melhor, mandar direto para a nuvem e ir para o banco de dados da empresa. Né? Então, se a gente está numa evolução tecnológica e industrial, pessoal, a gente tem que ter soluções e equipamentos com essa alta tecnologia, né? Então, mais uma vez, falando de indústria 4.0, por que não pegar esses dados, né, de controle de acesso ali à linha de produção que está rodando automático? Isso é muito interessante e muito bacana, tá, pessoal? Além disso, como eu falei para vocês, né, na parte aqui da entrada da chave, onde a gente coloca a chave, existe um LED em volta que ele tem aí 4 cores, né? Azul, vermelho, verde e amarelo. E aí a gente consegue alterar essas cores, colocar piscando, fazer aí conforme a necessidade mesmo, né? Ou conforme a gente quer fazer a adequação ali, a sinalização, né, desse controle de acesso, tá, pessoal? Então, isso é muito bacana no Pitch Fusion, tá? Então, isso é bem legal. E aí, falando um pouquinho também, né, quando a gente traz aí o Pitch Reader mais o seu módulo de unidade de avaliação ali de segurança, né, que é o CU, que a gente chama, o Pitch CU, a gente consegue trazer tudo isso que a gente estava falando, até mesmo na parte safety, tá, pessoal? Então, como a gente falou, a norma pede lá, ela pede um pré-requisito de um nível de desempenho de segurança desses equipamentos. Então, o produto da Pius, além de atingir isso, ele te dá todas essas informações, né? A gente consegue trazer isso para a parte de segurança também, tá? Então, agregando esse equipamento, né, que é o PIT-CU ali, a gente consegue ter esse nível de desempenho aí até de PLD, né? Então, isso é bem bacana também. E, claro, o Put Reader, que a gente comentou, de todas as informações que ele vem trazendo, mas o seu módulo ali de avaliação de segurança, tá? Então, para trazer esse módulo de operação, por exemplo, para o centro de usinagem, como a gente falou, que estava ali na norma. Então, a gente vai precisar desse módulo, tá? CU de unidade de avaliação de segurança. Além disso, a gente vai ter aí também, né, mostrar um pouco para vocês como que fica essa aplicação. A gente consegue fazer esses dois exemplos, essas duas soluções que a gente falou, em paralelo, numa mesma máquina, né? Então, a gente vai ter uma conexão ali, serial, do modo CU, com um controlador de segurança. A gente vai ter uma conexão Ethernet do PitReader, transferindo essas informações para o nosso controlador de processo. Né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a A2 ela está trazendo para IHM ou controlador de processo essas informações, né? A 3 aqui é uma saída
de 24 volts que a gente manda para o processo falando que está autorizada aquela pessoa, né? A gente tem o modo 4 aqui, que são as conexões de entrada e saída do seletor de operações, tá? Através dos LEDs. E aí, claro, a gente não poderia deixar de falar do 5, né? Que são aí o controlador de segurança, né? Que são selecionados para controlar esses modos de operações, essas funções de segurança que serão avaliadas, né, nessa seleção de modos aí. E aí pode ser PILs prioritariamente, ou você pode ter, claro, tem outros fabricantes no mercado que você pode utilizar também, né? Mas o mais bacana sempre, pessoal, é utilizar PILs, tá? Fica muito mais bonito e fica uma adequação muito melhor, tá bom, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, vamos para o próximo, né? Que é aquilo que a gente viu lá atrás, que é o Pitch Mode Flex Visu, né? Então aí a gente já tem a utilização do Pitch Reader com o controlador de segurança da PILS, que aí pode ser o PNOZ-MB1 da família PNOZ Multi 2 ou o PSS 4000, né? Que já é um CLP mais ali, já é o nosso CLP híbrido, né? Onde você consegue até mesmo fazer tudo aquilo que a gente falou em um único equipamento, fazer a parte de processo e a parte de segurança, tá? Então, o Pitch Reader vai ter todas aquelas funções que a gente já falou anteriormente, linkadas a esses controles, né, de segurança, esses controladores de seguranças, tá bom, pessoal? Bom, então aqui é mostrando mais um pouquinho, né, dessa aplicação, dessa visão geral de conexão, né? Então a gente consegue fazer aqui esse controle de acesso, esses modos de operação através de um seletor, né, com números ali, ou até mesmo através de uma IHM, onde ela vai ter uma função ali, um botão touchscreen específico para aqueles modos de operação. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, a PILS ela tem um portfólio de IHMs, ela está apresentando para vocês hoje a parte de controle de acesso, ela tem produtos para a parte de processo e parte de segurança, né, controladores aí. Então, é aquilo que eu falei. Pensou em segurança de máquinas, pensou em fazer uma adequação, pensou na PILS, porque vai ter um produto que possa atender essa sua aplicação. Então, isso é muito bacana, tá, pessoal? Então, isso é muito legal, sempre trazendo a qualidade PILS que todo mundo já conhece, né? De produtos extremamente bons aí. Bom, então, né? Então, existem essas soluções, vamos ver um pouco mais dessas soluções, né, empresariais que a gente estava falando até aqui, né, a gente trouxe bastante aí do Pitch Mode. Então, ali onde a gente viu Pitch Mode Fusion Flex, Pitch Mode Flex Visu, Pitch Mode Fusion somente. Então, tudo isso a gente consegue trazer, por exemplo, para uma solução de seleção de modos de operação seguro. Então, a PILS ela consegue fornecer, né, todo esse portfólio de produtos, toda essa solução para você com os equipamentos dela. Então, aqui é uma solução bem bacana. A gente tem mais uma solução, a solução de acesso, né? Então, a gente não vai entrar nessa parte de modo de operação seguro. A gente só realmente quer ter aquele controle de acesso na nossa máquina, saber quem entrou, quem saiu, quem teve lá, que horas que teve, né? Em qual parte da máquina, né, da linha de produção, por exemplo, que é gigantesca, qual parte da máquina essa pessoa acessou. Então, a gente vai ter aí o Pitch Reader e aí tem o PitchGate Box já com o Pitch Reader, né, que é bem legal aqui, que é uma botoeira que já vai do Pitch Reader ali dentro, você tem as conexões aqui que você consegue trair as informações. Então, assim, é um produto bem bonito, bem bacana para deixar ali do lado da porta de acesso, tá, pessoal? Então, mais uma solução aí que a PILS também consegue fornecer, né? Então, a gente vai ter também a parte de loto elétrico, né? O que isso é bem legal, uma novidade que a PILS trouxe, que é trazer essa chave transponder junto com esse sensor, né, de porta. Então, a gente consegue fazer esse loto de uma forma eletrônica, de uma forma elétrica, através desses produtos, né, dessas soluções que a PILS traz. Então, utilizando o PC Code aí, que é um sensor de segurança que a PILS tem, junto com esse módulo aqui, a gente consegue acaba tendo essa solução de loto, né, pessoal? Eu imagino que muitos de vocês não sabiam que essa solução existia ou nem pensavam nessa solução, né? Então, é uma solução, uma inovação que a PILS vem trazendo para vocês também, né? Então,
A parte de Key Pocket Solutions também, né? Que é aquilo de entrar numa célula ou algo, né? Levando a chave. Então, cara, a gente tem até algumas aplicações, tá, pessoal? Reais, uns cases de sucesso que a Pius do Brasil fez em algumas empresas aqui, realizando essa Key Pocket, né? Que é aquilo que o cara coloca a chave dele, solicita a liberação, né? O modo de operação, retira a chave, coloca no bolso e entra para dentro da célula para fazer uma manutenção, verificar alguma parte de produção, e aí só a chave dele depois pode ir lá, colocar e voltar para o modo automático. Então, isso é bem legal também, né? Essa solução que a Pius traz é muito bacana, tá, pessoal? E aí, por último, também, né, a quarta solução, que é a segurança de dados, né, a parte da rede. Então, isso também a Pius traz como solução, tá, pessoal? Então, a Pius não fica voltada só àquela parte da automação ali, né, realmente do campo e tudo mais. Não, a Pius consegue tratar essa parte de rede também, né? Então, a gente tem equipamentos da própria Pius, que traz essa parte de segurança de dados aí, né, de extrair esses dados das suas máquinas, né, de forma segura. Então, essa segurança de dados é muito importante. E, mais uma vez, falando de indústria 4.0, a gente está falando de utilização desses dados em tempo real. Então, a gente precisa ter essa segurança de dados também, tá, pessoal? Então, isso é muito importante e a Pius, mais uma vez, está aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? E aí, chegando nos finais aí, mas não menos importante, a gente tem um pit mode, né, que é um componente ali all-in-one, né? Existiam aqueles computadores all-in-one, esse seria o pit mode. Então, o pit mode não é um notebook, não é um PC, ele é um all-in-one. Por quê? Porque ele tem toda essa parte, né, que a gente estava falando ali do pit mode Fusion dentro de um único componente. Né? Então, a gente tem os modos de seleção já integrados neles ali, né? Integrados nele. Então, já vem na carinha dele. A gente vai ter essa parte de avaliação de segurança já interna nele. Né? Então, você consegue trabalhar a parte de controles de acesso, né, com ele e a parte de segurança. Então, tipo, se você comprou ele por controle de acesso, você querer colocar segurança, você nem vai precisar comprar outra unidade ou algo ou um a mais, né, uma parte a mais. Em um único produto você vai ter tudo isso. Ele vai ter os LEDs, né, para sinalizar qual modo de operação foi selecionado, tá, pessoal? E até mesmo quais as permissões que aquela chave pode trazer. Então, mostrando para vocês, aqui embaixo são aqueles 5 modos de operação que a gente estava falando. Se você colocar a chave, por exemplo, número 4 aqui, a tag 4, vocês vão perceber, né, quando for aplicar isso, que os 4 LEDs aqui embaixo, eles vão estar acesos. Por quê? Porque a pessoa que tem a chave número 4, ela tem permissão para alterar qualquer operação ali, né? Então, ela pode selecionar de 1 até 4, tá? E assim, né, como essa chave aqui, por exemplo, que está colocada no exemplo da imagem, ela provavelmente é de nível 2, porque ela está liberando o nível 2 e o nível 1. E o selecionado, né, tem o LED aqui em cima para mostrar, lembra aquilo que a norma pedia? De visualização, identificação de fácil? Então, isso já está dentro do produto da Pius, porque você vê o LED aqui, você sabe qual modo de operação você selecionou, né? Então, o LED ele fica ali aceso. Além disso, a chave dela também tem um sistema de RFID, você consegue puxar esses dados, né? Um pouco diferente, por exemplo, do Bitmode Fusion, que a gente puxa esses dados através ali de Modbus, né, Ethernet, esse vai ser serial. Então, né, todos esses dados vão ser passados ali através de bits, né, que você retira aqui dessa parte aqui, ó, de trás, tá? Trazendo no detalhe para vocês. Tudo isso aí, as informações vão sair e entrar nessa parte aqui, tá, pessoal? E aí, mais uma vez, trazendo, como a gente falou lá atrás, todos esses produtos que a gente comentou aqui agora, eles atingem performance level D, né, de desempenho. Então, isso é muito bacana, porque a norma pede C, mas a Pius, vamos um passo à frente, vamos trazer mais segurança para o pessoal e certificar ela com nível de desempenho PLD aí, tá bom, pessoal? Então, esse é um pouquinho dos dois, né? Então, trazendo aí para vocês uma aplicação, né, na parte de fiação. Como eu falei aqui, ó, você vai ter toda a parte elétrica, né, aqui atrás do equipamento, e aí você consegue fazer toda essa aplicação, trazer as informações aqui de
qual pessoa está entrando, né? Qual ID que está ali inserido no Pit Mode, trazer para o controle de processo, e também na parte de segurança, a gente consegue fazer a parte de ativação de modos de operação, a parte de seleção, né? Que aí você pode já trazer para a linha Pneu Azimuth ou para o PSS 4000, né? Que são controladores de segurança aí, tá, pessoal? Então, com o Pit Mode, você vai ter realmente o all-in-one, né? Você vai ter todas essas funcionalidades em um único equipamento aí, tá bom, pessoal? Então, esses dois são as soluções, né, que a Pius vem trazendo para vocês. E aí, né, pessoal, acho que até para não se estender muito, a gente vai falar de alguns exemplos de aplicação aqui, que é muito importante trazer isso para vocês, mostrar, né? Tirar do teórico ali, Darcy, beleza, falou aí pra caramba, né? Não para de falar e explicou tudo, mas, cara, aonde que eu vou utilizar isso, né? Me dá uns exemplos, vamos conversar muito mais sobre isso. Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esses exemplos. O primeiro exemplo, né, é o que estava na norma. Vamos trazer aí um torno CNC, né? Então, essa seleção de modo de operação, a gente consegue fazer essa solução com Pit Mode aí, ou Pit Fusion, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, quando a pessoa, né, o operador, vai fazer essa usinagem, ele precisa posicionar ali no zero da peça, né? Então, todos esses movimentos, precisa estar com a porta aberta para estar fazendo isso. Então, tudo isso precisa ter um modo de operação específico que vai fazer essa, por exemplo, se tiver a rotação, ele vai trazer uma rotação baixa permitida pela norma, ou, né, vai deixar você fazer alguma coisa com a proteção aberta, ou não, vai fechar a porta e vai botar a peça para usinar. Então, é modo automático. Então, a gente tem esses dois modos de operação. E aí, o Pit Mode ou o Pit Mode Fusion consegue trazer essa solução para você, né, de habilitar esses movimentos para posicionamento, né, de zero ali, do zero da peça, que está nesse modo de setup, né, nesse modo de ajuste aí, né? Então, tudo isso a Pius consegue trazer para vocês. Temos cases de sucesso dessa parte, tá, pessoal? Tem algumas empresas, duas empresas, por exemplo. Uma empresa, ela fez a solução para a sua parte de manutenção. Então, né, lá existem muitas máquinas operatrizes, né, como torno, fresadoras, furadeiras ali. Então, qual que foi a solução do pessoal? Vamos fazer o seguinte, fecha a área para o pessoal da manutenção com grade e aí coloca o Pit Mode para fazer o controle de acesso junto com uma trava de segurança e uma porta para que, quando for operar essas máquinas operatrizes, né, ali do setor da manutenção, apenas os manutentores com a chave, lembra daquilo? Permitidos e qualificados vão poder acessar a área e aí, né, foi um case de sucesso muito grande e essa empresa acabou espalhando isso por todas as unidades dentro do Brasil. Essa empresa ela tem 3 unidades no Brasil, pessoal. Então, poxa, imagina, todos os setores de manutenção, a Pius acabou fazendo adequação e colocando esses produtos para ter esse controle de acesso, tá, pessoal? Então, isso é muito bacana. Além disso, a gente tem uma outra empresa que utilizou lá, né, o Pitgate Box, que já tem a parte do Pit Mode nele, para fazer o controle de acesso de uma máquina. Né? Então, isso é bem bacana. Né? Então, a gente já tem cases de sucesso. Então, assim, a Pius tem muita habilidade, muito know-how para estar ajudando vocês nessas soluções aí de controle de acesso, tá, pessoal? Em muitos cases. E para vocês verem, né, pessoal, a parte do setor de manutenção ali, muitas vezes não é percebido pela empresa, mas é um setor muito importante que tem diversos riscos ali naquelas máquinas, né? Então, fazer esse controle de acesso à área de manutenção ou fazer esse controle de acesso na máquina especificamente é muito bacana e, né, a gente não pode esquecer desse pessoal, né? Porque na hora que a máquina para, eles têm que ser os primeiros lá, vira a nossa prioridade, o pessoal da manutenção, né? Então, na parte de segurança, obviamente, a gente tem que trazer eles também como prioridade, igual operadores, igual todas as outras máquinas, né? A gente não pode esquecer desse departamento, tá, pessoal? Então, esse foi um exemplo, né? Um exemplo de torno CNC, e aí alguns cases reais. A gente vai ver um outro também aqui, ó, por exemplo, a parte de célula robótica. Então, na célula robótica, você pode ter aquele modo do robô estar em lenta velocidade,
né? Você vai ter ali o acesso àquela parte da célula, então a gente consegue trazer essa solução para vocês, né? Com essas medidas aí, com o Pit Mode ou o Pit Mode Fusion, né? Mais uma vez, naquele modo setup do robô, né? O modo ali de ajuste dele, ou no modo de produção automática, onde o robô vai na sua velocidade máxima, né? Então, tudo isso a gente consegue ter esse controle de acesso, tá, pessoal? A gente está falando do controle de acesso. Igual o Kelvin perguntou lá atrás, é muito importante. A gente está falando dessa parte do controle de acesso. A parte de permanência dentro da célula, aí a gente trata com outras formas, com outras soluções, que, claro, a Pio sempre vai ter uma solução para vocês, para o risco ou o perigo que for, a gente consegue auxiliar vocês, tá, pessoal? Então, a gente falou tudo isso, citou exemplos, mas por que tudo isso, né? Porque a gente quer ajudar vocês a superarem aqueles desafios diários, né? Aquele desafio do seu dia a dia, de responsabilidade, da proteção de responsabilidade, do principal, a proteção de funcionários, né? A proteção de produtividade, não ter máquina parada, porque uma pessoa que não estava autorizada foi lá e mexeu em alguma coisa, né? Então, tudo isso, além da proteção de dados, que é muito importante aí para a indústria 4.0, principalmente, ou para algumas empresas de segmentos específicos, né, que tem ali aquele know-how de alguma coisa. Então, tudo isso são desafios e aí a Pius apresentou aqui para vocês algumas dessas soluções, né, que a gente pode trazer. E, claro, para esses desafios diários, para esse desafio do seu dia a dia, conte com a Pius. A Pius vai ajudar vocês a solucionar todos esses desafios. Às vezes o desafio não está relacionado à parte de controle de acesso. Contacta a Pius. Eu tenho certeza que qualquer consultor aí do nosso time de vendas ou qualquer, né, pessoa que trabalhe dentro da Pius, ela vai te orientar e vai te, né, te dar o caminho ali da solução. Então, a gente consegue apresentar isso. Por quê? Porque a Pius investe muito em novas tecnologias e ela avança bastante nisso. E, claro, mais uma vez, a Pius foi a primeira empresa a fabricar um relé de segurança, né? Tem a patente disso. Então, know-how em segurança é Pius. Mais uma vez aquela frase, né, pessoal? Pensou em segurança, pensou em Pius. Então, a minha apresentação aí, né, do webinar fica por aqui. Eu acho que agora chegou a parte que estava todo mundo esperando. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, pessoal, aí, quem teve a oportunidade, porque agora vai começar o jogo, né, Gabi? Agora tá valendo uma começar, Alexa. Darcy. Só mais uma pergunta que nós recebemos, Darcy. Opa, vamos lá, claro. Quantos controles de acesso são permitidos configurar? Controles de acesso são permitidos configurar. Aí, Quantos? Seria modos de operação? Talvez, na pergunta que a pessoa fez. Pode ter sido. Pode Eu vou ser. tentar responder, mas, assim, quem fez essa pergunta, por favor, se eu não acabei sendo claro aqui, entre em contato com a gente depois para a gente explanar mais sobre o assunto. Mas, no Pit Mode Fusion, a gente consegue fazer diversos grupos e utilizar diversas chaves, né? Então, esse carinha que está aqui na tela, a gente consegue utilizar muitas chaves. E aí, modos de operação, a gente vai ter ali, né, geralmente, no máximo 5. Mas se você quiser fazer vários grupos diferentes, né? Se eu não me engano, posso estar equivocado, tá, pessoal? Mas, assim, pelo que eu lembro, a gente pode ter até 32 grupos de permissões aí, né, configurados no Pit Mode Fusion. Quando a gente fala só do Pit Mode, que é aquele all-in-one, a gente está falando de até 5 modos de operação. Mas, assim, acaba, pessoal, que para entrar ali o controle de acesso, a gente não vai ter muito mais que 5 modos de operação. Não estou falando que não é para fazer mais do que isso ou que não exista, tá, pessoal? Mas geralmente, né, fica ali entre 1, 2 ou 3, né? Aí, no máximo, a gente acaba utilizando 5. Mas, assim, a solução da Pius permite você utilizar bastante coisa aí, ter bastante modos de operação, tá? Legal, Darcy. Vamos para o quiz, então? Vamos lá, pessoal. Acho que agora é a hora que tá. Quantos participantes a gente está? A gente está em 32 pessoas, hein? Quem será que vai ganhar essa Alexa e poder automatizar a sua casa também, hein? Quem será, Darcy? Nossa, Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. ansioso.
E aí você me fala se você está vendo, por favor. Estamos vendo, Gabi. Estamos vendo sua tela sim. Perfeito. Vou pedir para que vocês escaneiem com o celular o QR Code, ou se vocês estiverem utilizando o computador e longe do celular, vocês podem acessar o site e inserir esse código que está aí na tela para vocês. Conforme vocês ingressarem, apertem o coraçãozinho ou deem um joinha só para a gente saber que o pessoal está entrando. Legal, já temos um. O primeiro chegou. Vamos lá, pessoal. Será que só esse vai estar aí, vai ganhar sozinho? Vocês não vão Em fazer três, concorrência para vamos ele? lá. Aê, boa, pessoal. Vamos lá. Mostra a Bora concorrência para esse ver. primeiro. É isso aí, galera. Vamos entrando. Na semana do Dia das Crianças, a Pius presenteando aí um adulto, Verdade. provavelmente, né? Pode ter crianças aqui no nosso webinar, mas provavelmente vai ser um adulto aí, né? Verdade, Darcy. Vamos lá, tem bastante gente já, hein? Ó, Muitos corações. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já começa. Serão 10 perguntas, tá, pessoal? Dependendo do tamanho da resposta, se for muito grande, são todas de alternativa. Se for uma pergunta um pouco maior, a gente deixou 20 segundos para responder e as demais 15 segundos. vamos lá, pessoal. E aí, o Vamos vencedor entrar. é aquele, como o Darcy mesmo comentou, tem que responder certo e o mais rápido. A cada pergunta, a gente vai ver um ranking de quem está na frente. Assim que eu passar de tela, vocês vão ter um campo para colocar o nome. Por gentileza, coloquem nome e sobrenome, para que depois a gente identifique o ganhador. Ah, eu vi que tem temos o Maurício aqui conosco. O Maurício, ele trabalhou na Pius do Brasil, hoje ele trabalha na Pius da Irlanda. Maurício, infelizmente, não vamos poder mandar Alexa para a Irlanda, mas todos os demais que estiverem aqui no Brasil, a gente manda para Maurício, qualquer lugar. fica o convite. Vem aqui, volta para Pius do Brasil que a gente entrega essa Alexa para você, tá vendo? O Enio tá perguntando onde responder. Enio, a gente já vai iniciar, tá? Eu tô só esperando o pessoal ingressar e a gente já começa. Eu acho que já dá para ir, né, Darcy? O que você acha? Vamos lá, a gente tem 30 participantes, pelas reações ali tem 21, mas deve ter mais gente aí que não reagiu, né? Pode ser, Os pode ser. vergonhosos, os tímidos, eu entendo, pessoal, eu também sou um pouco tímido, tenho vergonha também, então, mas vamos lá, vamos reagindo. Vamos lá. Então, agora o próximo é para vocês colocarem o nome de vocês. Nome e sobrenome, por gentileza, tá, pessoal? Olha lá o tanto de gente. Então, Vamos lá, vamos pessoal. começar. Primeira pergunta. Vamos lá. Acho que tem que dar um enter, né, Gabi? Ah, acho que sim. Agora sim. Aí, vamos lá, pessoal. O que é security, pessoal? Vamos lá, Olha, tivemos 8 pessoas que acertaram. Vamos ver. Quem que tá aí no topo? Fabrício. Fabrício foi o mais boa, rápido, Fabrício. aí acertou. Parabéns, Fabrício. Vamos para a próxima. O que é safety?
Vamos ver. Aí, pessoal, safety é proteger a equipe de perigos na máquina. A maioria acertou muito bem. Vamos ver se o Fabrício continua. Será? Será, Darcy? Ó, 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 aí sim, boa. Mas já teve mudanças ali, ó, já teve já teve mudanças. mudanças. Verdade. Vamos lá, Agora vai ser pessoal, mais vocês têm que ser rápido, viu, mais pessoal? rápido. Vamos lá. Agora só 15 segundos. A seleção de modo de operação pode ser dividida em três funcionalidades. Quais são elas? Darcy comentou sobre isso. Vamos ver. Ó, faltou, Teve hein, bastante gente? erro Faltou. aí, hein? Faltou, hein, Acesso, gente? acesso, seleção e ativação. Vamos ver quem foram os quatro que prestaram atenção nessa parte. Vamos lá. Vamos. Olha aí. Ixi, o Felipe eu acho que passou na frente do Fabrício, hein? Passou. Olha lá. Ixi. Vamos lá, pessoal. E o Lucas foi o mais rápido, ó. Vamos lá, pessoal. Ainda dá para virar o jogo, hein? Qual o Bora, dá nível de tempo. desempenho que o Pit Mode Pit Fusion oferece? O Darcy falou bastante sobre isso também. Vamos ver. Aê, a maioria acertou muito bem. Boa, pessoal. E tinha uma pegadinha muito boa ali, hein, nesse daí. Isso aí, pessoal. Eita, e agora? Será que vai ter mudanças? Ó, o Celso foi o mais rápido, ainda dá tempo, hein, Celso? Vamos O lá, vamos Mauro, lá. poxa, o Mauro é o garoto propaganda desse produto. Caramba, Mauro, precisa melhorar isso Vamos. aí. Eu sei que você está querendo deixar o presente para o pessoal, para os clientes, mas vamos lá, mano. Próxima pergunta. Qual é a tecnologia utilizada no transponder do Pitch Mode e Pitch Fusion? Isso é fácil, hein, pessoal? RFID, biometria ou reconhecimento facial? Ah, essa tá de graça, Gabi. Essa aí, A gente podia ter complicado mais, né, Darcy? podia. É uma Alexia, né, Gabi? Muito bem. Boa. Só teve Mas um ali que não foi. Acho que foi tentar ser rápido demais e pode ser. vamos lá. E agora? Vai ter Olha, o mudanças? Paulo, o Paulo recuperou o jogo, hein? Tá mais Vamos fácil. lá. Ó, O a Felipe disputa e o ali. Fabrício ali estão brigando. Tá boa a disputa, mas vamos lá, pessoal. Dá tempo. As informações contidas na chave transponder podem ser extraídas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Quer comentar, Darcy, sobre essa pergunta? Alguma coisa? Isso a gente falou bastante, né? Então a gente viu ali Sim, que realmente as chaves a gente pode extrair muita informação dela, né? Essa parte da tecnologia da exato. Pius, e isso é bem bacana. Então, vamos lá, vamos ver agora se tem mais mudança. Ó, Nathaniel chegou, hein? Felipe, A disputa. Nathaniel e Fabrício. E Paulo, vamos lá. Felipe Felipe eu acho que anotou Tá. no Ele tá caderninho, tá? invicto. Tá invicto. E Quais rápido. normas devem ser consideradas para o controle de acesso? Essa foi mais difícil. Vamos ver. Essa daí. São 4 normas. Quais devem ser consideradas? Muito bem. Aí, Darcy, a gente achou que essa era mais difícil, o pessoal acertou. Ó, gostando de ver. Vamos lá, se o Felipe continua. Olha o Celso, ele recuperou bem, hein? Ó, que isso, Continuamos hein? com o Felipe Pacheco em primeiro lugar. Vamos lá, Felipe, acho que vai, hein?
Vamos lá, gente. Ele está se distanciando, gente. Temos que ser rápidos. Qual produto Pius tem botões de seleção de modo de operação já integrados? Essa também tá fácil. Pitmode, gente. Muito bem. Pode ter confundido um pouquinho com o Pitfusion, mas o Pitfusion, perdão, é um adicional, né, Darcy? Você quer falar? Isso. Muito bem, Gabi. Aquilo que a gente estava falando, né? O Pitch Mode é all-in-one, né? Exato. Poxa, Felipe! Cara, continua, Darcy. Continua, mas o Fabrício chegou e o Fabrício foi mais rápido, tá vendo, pessoal? A importância. Olha aí. O Leonardo já também tá ali. A última pergunta. Quem pode te ajudar no controle de acesso de suas máquinas? Aí tá fácil, né, gente? Só tem uma empresa que realmente é aquilo. Pensou em segurança, pensou em... Vamos lá, pessoal. Espero um 100% aqui, hein? Vamos ver de acertos. Muito bem. Olá, pessoal. Isso aí. Pessoal, agora eu vou mostrar o resultado. Essa foi a última pergunta e vamos ver quem ganhou. E agora, hein? Momentos de tensão. Fabrício, Felipe, quem foi? Vamos lá. Nossa, na última, Felipe! Parabéns, Fabrício. Parabéns, pessoal. Nossa, na última. Obrigada pela participação, viu, Felipe? Olha, você ficou na liderança aí por muito tempo, mas Fabrício... Não, e a diferença foi muito pouca ali, né? Foi, verdade. 100 pontos de diferença. Nossa, gente. Agora eu vou pedir, pessoal, para vocês responderem uma pesquisa rápida, se vocês indicariam o nosso webinar, né, para um amigo, para a gente saber se vocês ficaram satisfeitos com o nosso evento. Se o cara que apresentou também foi bem, né? Então, tudo isso aí. Se as dúvidas foram sanadas, muito bem, 8,5 é um ótimo número. E agora, para a gente encerrar, vocês podem deixar um comentário. Ó, está mudando aí, o pessoal está respondendo ainda. Bom, vamos lá. Acho que a hora já deu tempo. Agora, se vocês quiserem deixar algum recadinho, o que vocês acharam do evento, o que dá para melhorar, o que vocês sentiram falta, vocês podem escrever aí. Nós entraremos em contato com o Fabrício e para entregar o brinde para você, tá ok? Isso aí. Que bom que o pessoal gostou. Alguém ficou atrás do Mauro, bom sinal, então. Estava próximo, muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Nós agradecemos a presença de todos. Fiquem atentos nos próximos eventos. A gente sempre publica tanto no nosso site quanto no LinkedIn. O LinkedIn é Pius do Brasil, então eu peço para que vocês sigam a gente lá para saberem o que está acontecendo. Muito importante, evento interessante, que venham mais tão interessantes quanto esse. Se vocês quiserem colocar aqui também nesse chat temas que vocês querem ver nos próximos eventos, a gente vai ficar atento aí para agendar o que vocês estão pedindo, tá bom? Agradeço a presença de todos e a participação também de todos. E boa semana, bom feriado amanhã e até a próxima. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, não deixem de ir lá nas redes sociais da Pius, tá? Instagram, LinkedIn, YouTube, todas as redes sociais aí, a Pius está participando. E esse webinar, ele foi gravado, tá, pessoal? A Gabi, ela vai postar no YouTube. Se você assistiu o evento ao vivo, só vai lá, deixa o seu gostei, né? Pra gente saber que vocês realmente gostaram do evento, apesar desse feedback bem bacana que vocês trouxeram pra gente. Se um colega de trabalho ou uma pessoa que você sabe que vai gostar bastante desse evento, dessas informações que a gente trouxe, não participou, não teve a oportunidade, uma pena para ela, porque não concorreu a Alexia aqui hoje, mas ela ainda vai ter a oportunidade de assistir tudo isso com a gente lá no YouTube, então compartilhe o link, pessoal, deixa lá o comentário, o gostei,
E, mais uma vez, né, entre nas redes sociais da Pius aí, que a gente vai gostar bastante de ter essa interatividade que a gente teve no webinar lá nas nossas plataformas e nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.